queria trazer nesse vídeo uma reflexão para a gente pensar de maneira estruturalista ou pós-estruturalista. Eu não vou me ater tanto aos rótulos, tá? Estruturalista, pós-estruturalista. Inclusive, eu diria que dá para ir além da ideia de uma tradição estruturalista, uma tradição pós-estruturalista. O que eu quero pegar é uma maneira de pensar que está presente nos autores estruturalistas, nos autores pós-estruturalistas, cada qual com sua peculiaridade. Está presente muitos outros autores que não recebem esse rótulo. É simplesmente uma linha de raciocínio que eu quero trazer aqui para vocês, que ajuda muito a ler autores então como Foucault e como os Foucaultianos e os pós-estruturalistas e o que quer que a gente queira chamá-los. Importante ressaltar que o que eu vou falar aqui pode parecer óbvio para muitas pessoas, tá? Mas para outras eu sei que não é. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, queria convidar vocês para deixar aquele like maroto, fazer o comentário do engajamento e se inscrever aqui no canal. Então, eu vou trazer uma série de exemplos próprios que me ajudam a fazer essa reflexão e talvez essa reflexão possa ajudar para vocês, mas eu queria que vocês parassem um pouquinho e pensassem no seu cérebro, né? Pensa num cérebro. O que é um cérebro? Pensa nesse sistema que a gente poderia então chamar de estrutura, a gente pode chamar de várias outras coisas, vamos dar um nome, vamos dizer que o cérebro é uma estrutura, vamos dizer que nós somos uma estrutura, vamos entender vários níveis de estrutura no mundo ou no próprio universo, tá? Então imagina um cérebro, esse cérebro ele tem bilhões de neurônios. Nenhum desses neurônios isoladamente ele possui consciência de absolutamente nada, tá? Um neurônio isolado ele não é capaz de consciência, mas a sua consciência é o fruto de bilhões de ligações de neurônios. Então você entende que a partir de inúmeros seres inconscientes você gera a consciência, você gera um organismo, você gera um ego, um eu, o que é que você queira chamar, que é capaz de intencionalidade, que é capaz de estratégia e que é capaz de consciência. A consciência nem é o mais interessante aqui. O importante é a gente começar a entender que nós, seres humanos, somos um conjunto de átomos, de células, de bactérias, de neurônios, de uma série de coisas e que a partir de toda essa complexidade surge algo que é bastante fascinante, que somos nós. Se você pegar a tradição pitagórica, a tradição platônica, a tradição cristã, várias tradições religiosas e filosóficas, você vai entender que o eu é visto como uma substância que muitas vezes pré-existe a quem somos, né? Pré-existe a esse conjunto de ligações de neurônios. Essa consciência, ela está naquilo que a gente poderia chamar de alma, tá? Isso já está no mundo das ideias platônico, isso já tinha nos pitagóricos, isso os cristãos, de certa forma, não só os cristãos, né? Várias religiões aí monoteístas, os espíritas. Então eles vão acreditar na existência de uma substância. Então o ego ele é mais do que essa estrutura que se forma, né? Então se você pegar Darwin, se você pegar a teoria da evolução das espécies, que se forma a partir de algo, né? Que a gente poderia dar algum nome, né? O Darwin ele vai dizer então que o desejo, né, da vida de se propagar, né, da vida de se manter, de passar adiante os seus genes, tá? Se a gente pegar em termos nietzschianos, a gente poderia chamar isso de vontade de potência. Então, se for trazer, né, sair dessa tradição pitagórica da alma, a gente começa a entender o ser humano, ou o próprio universo, ou a própria vida, como algo que a gente daria então um nome, né? Podemos dar o nome de vontade aí, vontade, potência, qualquer que seja o nome que a gente queira dar, que segue de alguma forma algum desejo ou alguma coisa e que a partir disso cria uma série de coisas, né? Então o próprio universo, o próprio planeta Terra, a própria vida é uma série de vontades que estão ou competindo ou se ajudando, enfim, isso vai criar o que a gente chama de estruturas. Então, na verdade, a estrutura ela já é um momento de ordem que existe no universo, tá? Porque o universo também muitas vezes ele tende à desordem. A gente teria que falar da segunda lei da termodinâmica para entender isso melhor, mas vamos deixar isso um pouco, senão fica complexo demais. Mas então, a gente consegue entender que existem acontecimentos, tá? Acontecimentos de ordem, acontecimentos de consciência, acontecimentos de estratégia, acontecimentos de intencionalidade, inúmeros acontecimentos que a gente pode chamar
de estruturas. Se a gente for pegar essa tradição metafísica tradicional, não estruturalista, a gente vai pensar que se algo é inteligente ou consciente, ele deve ter sido fruto de uma inteligência ou de uma consciência. Claro, daí não resolve o problema de que essa inteligência ou consciência deveria ter sido fruto também de uma inteligência ou consciência. Então, essa própria tradição com Aristóteles vai ter que dizer que existe um motor primeiro, né? Esse motor, então, ele é causa de si mesmo, ele mesmo se criou, mas já na condição de inteligente, pelo menos, não necessariamente consciente, mas talvez consciente se a gente pegar a tradição cristã. Então surge aí esse problema, que o pensar estruturalista não vê dessa maneira. O pensar estruturalista, ele vai entender que a própria inteligência, a própria consciência já são acontecimentos desse universo, né? Então o universo acontece, na verdade o universo é inapreensível a nós. Poderia até pegar um pouco da filosofia de Albert Camus, que fala muito do absurdo, né? Dizer que talvez o universo ele se coloca para a consciência humana como um absurdo que ela sempre tenta aprender, mas que na verdade essa estrutura não consegue aprender, essa estrutura mais ampla. Então, mas nós, né, nós seres conscientes, inteligentes, nós somos criações dessa vontade de potência que segue certa lógica e que permitiu a vida, né? Então a gente poderia unir Nietzsche e Darwin, tá? Entender que essa vontade de vida, então, fez com que nós sejamos o que somos. O que acontece é que não é só nós, seres conscientes, que somos inteligentes, tá? É verdade que bilhões de neurônios compõem o cérebro consciente. Vamos pensar em outro exemplo, vamos pensar num sistema imunológico. Entra um vírus, uma bactéria, e o meu sistema imunológico começa a se organizar para combater. Tá? O meu sistema imunológico é algo que a gente poderia chamar de inteligente. Na maior parte das vezes ele vai conseguir combater esse intruso. E, no entanto, o meu sistema imunológico, até onde a gente sabe, então, né, ele não é consciente. Os inúmeros micro seres que começam a se orientar para combater o intruso que vai então me salvar a vida, eles não estão pensando, vamos ajudar o Daniel. Eles não estão fazendo isso de maneira consciente. Então, quando a gente começa a entender que dentro das estruturas, seres inconscientes podem ter uma estratégia, podem ter um objetivo, podem ser inteligentes sem serem conscientes, ser estratégicos sem terem aquilo que a gente chamaria de intencionalidade, ou até poderia chamar serem intencionais, né? Dizer, tem a intenção de algo, mas não é uma intenção que pressupõe uma consciência. Então os termos aqui são bastante nublados, né? Mas quando a gente começa a entender que isso é possível, a gente tem uma ferramenta filosófica para analisar as relações de poder. Porque Foucault vai dizer, por exemplo, que as relações de poder elas são intencionais e não subjetivas. Eu já tenho aula sobre isso. Dizer que elas são intencionais e não subjetivas significa dizer que elas possuem uma certa intenção, que a gente poderia dizer, uma certa estratégia, mas elas não possuem uma subjetividade. Tá? Então, se eu falei do sistema imunológico que vai lá repelir o intruso, né? Vamos pensar no racismo. O racismo estrutural, que já também tem aula aqui no canal. O racismo estrutural ele tem uma intenção que é colocar as pessoas negras em condição subalterna, em condição de inferioridade. O racismo ele é uma estrutura. Ele é uma estrutura que ele tem inúmeros agentes, mas nenhum agente isolado é o criador do racismo. Assim como nenhum neurônio é o meu cérebro, assim como nenhum anticorpo é o meu sistema imunológico. A mesma coisa o patriarcado, né? Que uma das principais intenções, objetivos e estratégias do patriarcado é colocar as mulheres em condição de inferioridade, e ele é uma estrutura, ele tem certo surgimento aí que a gente poderia então, né, ele é um acontecimento, a gente pode analisar, a gente pode fazer a história, a gente pode fazer a genealogia, mas não existiu um momento onde alguém pensou, criarei o racismo, criarei o patriarcado, tá? Os seres humanos eles criaram inúmeras discriminações raciais, de gênero, mas a estrutura por si só, assim como uma linguagem, não é fruto de um ser humano ou um pequeno grupo de seres humanos isolado. É algo geracional. Pensa numa linguagem, então, mais uma metáfora para ver se fica nítido que eu estou querendo chegar, esse ponto que eu estou querendo fazer
que essa ficha que eu tô querendo fazer que caia, sabe? Imagina que uma linguagem, ela não surge numa geração. Uma linguagem, os seres humanos tentando se comunicar, um vai criar uma palavra para não, né? O interdito, não. E eles começam a se entender, né? Não, quando diz não, a pessoa está querendo falar dessa recusa, desse sentimento, desse confronto. Quando diz sim, a pessoa está abrindo a oportunidade. Isso você vai criar um ser humano em algum momento, ou em vários momentos, várias linguagens. Isso vai ser criado e isso vai ser transmitido. A partir disso, cria-se outras palavras e as linguagens vão ficando complexas a partir de gerações e a gente vai herdando elas. Então, quando a gente fala de patriarcado, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de coisas que a gente herda, mas que a gente pode propagar ou não, né? Enfim, ou escolher mudar um pouco essa herança. O que precisa ficar claro é que é uma relação de poder, é uma estrutura de poder, é intencional, tem aí sua intenção, que a gente pode, através de estudos, a gente pode, através da análise, entender qual que é essa intenção, mas é não subjetivo, não possui uma subjetividade. Pelo contrário, são as nossas subjetividades que a possuem. São as nossas subjetividades que são apoderadas por essas estruturas. Não somos nós que nos apoderamos, que criamos, que inventamos elas. Elas já são o resultado de inúmeras lutas, combates, o que vai surgir disso a partir de gerações, às vezes de anos, de décadas, de milênios, enfim. A análise completa, estou tentando só aprender a essência desse tipo de pensamento. Então, assim como a sua consciência, o seu cérebro, ele é uma criação coletiva desses neurônios e inclusive daria para dizer geracional, na medida que através de um processo evolutivo, né, foi preciso ser passado adiante inúmeras gerações de seres mais simples que vão se tornando mais complexos, né? A gente pode entender que essas estruturas, elas também são coletivas e geracionais. Elas surgem de maneira coletiva, né? Nunca um ser humano isolado pode fazer isso. O próprio conceito de linguagem, né, não faz sentido com um ser humano isolado. Um ser humano isolado não desenvolve linguagem. Um ser humano isolado não vai desenvolver essas estruturas. E também, normalmente, isso não acontece no período de vida de um ser humano. E é por isso que as lutas, elas têm que ser inclusive cotidianas e intensas e microcósmicas, né, nas micro-relações, porque, né, não surgiu de uma hora para outra e dificilmente vai acabar de uma hora para outra. Então é uma luta que também precisa ser transferida de geração para geração para que a gente possa, enfim, tomar as rédeas das próprias estruturas, porque muitas vezes elas fazem bem, muitas vezes elas fazem mal, né? Eu citei os exemplos que a gente critica aí, os mais clássicos, né? O patriarcado, o racismo, poderia citar o capitalismo, né? Não apenas o sistema econômico capitalista, mas essa capitalização das próprias individualidades, das próprias subjetividades dos indivíduos que vão se reconhecer na medida em que estão relacionadas com dinheiro. Mas eu também poderia perfeitamente citar coisas boas, né? A solidariedade também é uma estrutura que vai ser criada de maneira coletiva e geracional. Os nossos códigos éticos, morais, os melhores, os piores, né? Então entenda que um código moral também é uma estrutura e existem códigos morais bons e ruins. Então a gente consegue começar a aplicar essa visão estrutural de mundo para as nossas análises. E a gente pode começar a entender nós mesmos como estruturas, mas a própria sociedade como uma estrutura, né? Ou talvez o próprio planeta Terra como uma estrutura. Mas claro, quanto mais complexa a estrutura, mais difícil fica de fazer um estudo que vai aprender as nuances, vai aprender os detalhes. Então é claro que nas ciências a gente precisa fazer recortes para compreender essas estruturas. O que surge aí, especialmente em Foucault, é um fim da filosofia do sujeito. Especialmente Foucault, porque eu entendo mais de Foucault, mas isso já está, de certa forma, em Marx, tá? Marx já pensa de maneira estruturalista, embora não seja um estruturalista, né? Em algum grau, não saberia dizer o quanto, porque eu já não tenho tanto conhecimento, mas o próprio Marx, quando ele diz que não é a consciência que cria a vida, mas a vida que cria a consciência, então não é mais a partir do sujeito, não é o sujeito que constrói as estruturas. Eu vejo muito pela internet as pessoas falando: a sociedade corrompe o sujeito, mas não é o sujeito que cria a sociedade, né? Muita gente pergunta: não é o sujeito que cria a sociedade? Não é o sujeito que cria a sociedade, é a sociedade que cria o sujeito. Mas claro, a partir dos sujeitos,
né? Só que a sociedade não é criada pelos sujeitos. As inúmeras micro-relações que em algum momento vão compor uma sociedade, elas são criadas pelos sujeitos e elas criam sujeitos. É um raciocínio que parece circular, mas se você começar a entender as peculiaridades dele, você vai entender que ele não é tão circular assim quanto parece. Ele tem um momento, ele tem um limite onde a coisa começa a fazer sentido. Eu não sei se esse vídeo é suficiente, então pode deixar aí nos comentários se ficar alguma dúvida ou alguma reflexão, porque isso é muito importante para a gente entender muito do que vai vir aqui no canal, inclusive, tá? Porque eu vou fazer alguns cursos agora sobre uma série de questões Foucaultianas e sobre o que está acontecendo hoje, sobre o contemporâneo, sobre o poder. Então a gente precisa ter essa linha de raciocínio. Eu vou usar esse vídeo, vou citar ele, botar em cards, etc., em outros momentos, se ele ficar suficientemente claro para a compreensão. Se não, talvez eu refaça até que fique da maneira que eu gostaria. Mas é claro que se o sistema imunológico é um ser que age de acordo com certa natureza, nós seres humanos possuímos ou acreditamos que possuímos outra coisa, que é a possibilidade de agir de maneira diferente, que a gente chama de liberdade. Então, se o sistema imunológico, o anticorpo, ele está condicionado, ele só pode agir como anticorpo, a gente, embora sejamos criados a partir dessas estruturas, embora sejamos também condicionados a partir dessas estruturas, a gente tem algum potencial de dizer não, a gente tem algum potencial de fazer as coisas diferentes. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Tem uma frase de Sartre que eu gosto muito, que na verdade eu não tenho certeza se é Sartre, porque eu pesquisei e eu não consegui confirmar a veracidade. Se alguém tiver a veracidade, se alguém souber onde Sartre disse isso, eu não achei, mas é uma frase muito interessante, que ela fala: você é o que você faz com aquilo que fizeram de você, né? Então aquilo que fizeram de você é o que a estrutura te constrói, tá? Mas você pode fazer o que você quiser com isso. Claro que muitas vezes, se a pessoa não tem as ferramentas necessárias para isso, isso se torna bastante difícil. Mas você pode dizer não, né? Nós então, na sociedade em que vivemos, a gente foi criado pelo patriarcado, nós fomos criados pelo racismo, nós fomos criados por inúmeras estruturas, inclusive com uma linguagem que possui suas vantagens e desvantagens, né? Então, de certa forma, os estruturalistas, pós-estruturalistas e afins, até antes desse movimento que a gente chama, que a gente pode identificar historicamente como estruturalismo em certo contexto, século XX, tá? Então, esse pensar em estruturalista é, de certa forma, sair um pouco do pensamento da filosofia do sujeito, né, que entende que é o sujeito que cria as coisas, para uma filosofia da estrutura, para entender que as próprias estruturas criam os sujeitos e se criam a si mesmas, né? Então é bastante complexo entender o mundo, porque muitas questões não vão ser respondidas. Qualquer pensamento, qualquer filosofia, qualquer abordagem que você assumir na vida, você não vai conseguir responder tudo, tá? Então isso não é necessariamente um problema, porque na verdade eu pelo menos estou bastante convencido de que esse pensar estruturalista, ele responde de maneira muito mais eficiente, de maneira inclusive muito mais hospitaleira ao pensamento científico, às descobertas científicas, sem que a gente projete tanto os nossos valores, as nossas conclusões prévias que dizem mais respeito às nossas subjetividades, às nossas crenças, desejos e valores. Então, né, a gente tem sensos estéticos e a gente acha então que existe uma estética universal, tal como uma substância metafísica onde reside o belo e o feio. A gente tem sensos morais, a gente pensa que existe uma substância universal onde reside a moralidade, onde encontraríamos então o tribunal filosófico último para o certo e o errado, para o verdadeiro e o falso, para o belo e o feio. E na verdade essas substâncias para o estruturalista, elas não existem. Na verdade o belo, o feio, o verdadeiro e o falso, o certo e o errado, eles já são o fruto desse combate, eles já são fruto dessas construções que são as estruturas. Então é isso, pessoal, não esquece de se inscrever, deixar o like e boa noite.